Olá, eu sou Fernando Vidia, estou iniciando mais um programa aqui com vocês, na Vibe Mundial, na Madrugada Astral. E a gente vai falar sobre muita coisa boa, falar sobre espiritualidade. E o nome desse programa vai ser Entre o Céu e a Terra. Imagina só quanta coisa boa que vem por aí. Então, eu convido você a me acompanhar toda semana nessa virada da segunda para terça-feira, meia-noite e meia, que a gente vai estar falando juntinho aqui sobre aspectos voltados à nossa vida material, os desafios mesmo da vida, como superá-los para a gente conseguir alcançar essa vibração elevada, construir juntos essa ponte da terra para o céu. É claro, né? É uma maneira da gente dizer que a gente vai estar vivendo aqui no mundo físico a nossa realidade, mas ao mesmo tempo com uma consciência diferente de como a gente pode fortalecer essa nossa conexão espiritual. Até porque, como todo mundo já sabe, né, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência aqui no mundo físico. A gente não está aqui a passeio, a gente não veio para a Terra aqui para nada, né? A gente veio para poder viver uma boa vida. Porém, é claro, a gente vai ter diversas situações que vão nos convidar a aprender. O que a gente vai aprender, como que a gente vai aprender, aí vai depender da jornada de cada um, conforme o planejamento encarnatório de cada um. E é claro, para embasar um pouquinho todo esse processo, eu vou trazer uma historinha para vocês. E os nossos programas vão ter historinhas boas para a gente poder refletir junto, tá? Então eu vou contar, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. E essa historinha fala sobre justamente a nossa necessidade de encarnar. O que é a encarnação para nós? Como construir essa ponte entre a terra e o céu. Então, acompanhe comigo. Todos os dias, uma pessoa comum, como eu, como você, trabalhadora, cheia de compromissos, ela acorda antes do despertador tocar. Não porque ela quer, mas porque ela já está desperta por dentro, já está no automático, já está, por vezes, condicionada a isso. Fica lá alguns segundos olhando para o teto, respirando fundo, sabendo que mais um dia começou. Nem sempre vai ser fácil levantar, mas ela vai e levanta. Pela necessidade, pelo compromisso, a responsabilidade, até pelos boletos que ela precisa pagar. Ela vai, ela cumpre as tarefas, enfrenta trânsito, os compromissos, as pressões inevitáveis da vida, aquilo que ninguém vê, sabe? E em alguns momentos ela vai lá, olha para o céu e só imagina, né? Poxa vida, será que tem alguém olhando tudo isso que eu estou passando? Ela não vai esperar ali respostas prontas, necessariamente de como vivenciar a vida dela. Ela está focada naquela rotina. Mas por vezes tenta encontrar algum sentido naquela vida, naquela rotina, no automático. E às vezes, distraída ali no dia a dia, vai olhando para o chão, para o mundo, vai lidando como pode com os desafios, com os medos, frustrações, com as ansiedades. E essa pessoa comum já ouviu falar de espiritualidade, já leu frases bonitas, já sentiu paz em vários instantes, já aprendeu que tudo tem um propósito. E ainda assim ela vai e sente cansaço, tristeza, irritação. E sabe por quê? Porque estar encarnado não é fugir da vida, não é anestesiar os sentimentos, é atravessar a vida com coragem. E com o tempo, essa pessoa, assim como eu, assim como você, entende que o nosso desafio não é escolher ser espiritual, ser mundano. É aceitar que a gente está aqui para unir as duas coisas. Viver no mundo sem desconsiderar a nossa natureza espiritual. E então a espiritualidade, ela não vai estar presente só no templo, nos momentos em que a gente vai meditar, vai orar. A espiritualidade é a maneira como a gente escolhe viver a nossa vida aqui no mundo físico, com consciência, com responsabilidade. Então, ser humano é isso, é construir todos os dias essa ponte invisível entre o que a gente sente aqui na Terra e o que a gente intui que vem lá do alto, que a gente poderia chamar de céu. Mas essa ponte, meus queridos, minhas queridas, ninguém constrói por nós. É a gente que constrói, é a gente que fortalece pouco a pouco, todos os dias.
E não é fácil. Muitas das vezes a gente está condicionado a essa rotina e parece como a chamada roda de ratos. Não sei se você que está me ouvindo agora já ouviu falar sobre esse termo, essa terminologia, a roda de ratos. Então o rato corre, corre, corre naquela rodinha e não sai do lugar. E parece que é assim a nossa jornada aqui, e às vezes parece que é assim também a nossa encarnação. A gente vem aqui para o mundo físico, corre, 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 envolvidos em toda essa rotina, em toda essa realidade material, e parece que a encarnação passa, os anos passam, chega uma hora que a gente olha para trás e fala assim, será que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu construí, materialmente falando, teve um sentido, uma razão clara? Será que eu construí o que construí, fiz o que fiz para contribuir com a minha evolução geral e espiritual, pessoal, com o meu processo de autoconhecimento, aprimoramento pessoal? Ou eu construí a minha vida aqui no mundo físico, a minha realidade, apenas porque disseram que era assim que precisava ser? Então, por vezes, a gente simplesmente ignora essa realidade espiritual em cada coisa que a gente vai fazer. É claro, a gente está envolvido aqui no mundo físico, na matéria, e é como se a gente tivesse com um piloto automático ligado. E tá tudo bem, a gente precisa trabalhar, a gente precisa encontrar formas de viver e, por vezes, sobreviver aqui no mundo físico. E, em sociedade, nós estabelecemos esse acordo que é precisarmos trocar um valor monetário para termos aquilo que nós vamos precisar para o nosso sustento, para a gente se aprimorar até mesmo, até porque a gente fala assim, poxa, o dinheiro não dá em árvore, tal coisa não é de graça, é preciso trabalhar muito para poder conquistar. Mas muito cuidado também com as frases que a gente usa. Tudo bem, a gente pode trabalhar bastante, mas não significa que a vida seja só trabalho, porque a gente não encarna para trabalhar. A gente trabalha para viver e para ter uma boa vida e aprender com esse processo todo, interagir com o mundo, com as pessoas. E, é claro, para haver um sistema de troca para que valorizemos o esforço individual. Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas, generalizando mesmo, né, vão valorizar a sua atividade, o seu trabalho. O sistema financeiro é a forma como hoje, dentro dessa moeda de troca, a gente consegue oferecer valor em relação a um serviço, em relação a um produto. E a gente está aqui vivendo essa realidade. Mas o grande ponto, e que por vezes pode vincular a gente ao mundo físico e tirar o nosso foco do processo de autoconhecimento, de aprimoramento pessoal, que é o que a gente veio vivenciar, desenvolver aqui enquanto encarnados, né? Essa realidade social e essa realidade financeira pode fazer com que a gente conduza os nossos esforços somente para conquistar coisas, somente para aumentar o nosso patrimônio material, somente para a gente ver o dinheiro entrando na nossa conta, somente para a gente consumir coisas. Então, será que nós estamos vivenciando o consumismo? Será que a gente está vivenciando esse consumismo com consciência? Será que a gente está inconsciente diante de todo esse processo, de todo esse contexto? Então fica aí para refletir. Eu adoro trazer essas perguntas para a gente poder refletir, cada um, né, entender internamente em que momento está. E é claro, né, eu sempre vou querer saber o que vocês estão pensando a respeito. E a gente vai ter a oportunidade de saber a opinião de vocês também. Agora acompanhe comigo. E você? Onde que você está nessa história? Será que você acorda nesse automático também? Será que você está ali condicionado, condicionada a essa realidade mundana, mas sem desconsiderar que a gente pode vivenciar esse mundano também? O que é mundano? Mundano é do mundo, não significa algo sujo, que é algo ruim. Pelo contrário, tem muita coisa boa para a gente viver aqui no mundo físico. Essa realidade é maravilhosa. O grande ponto é que nós precisamos entender que aquela máxima, aquela frase, tudo nos é permitido, mas o que necessariamente nos convém, o que necessariamente é bom para nós? Por vezes a gente precisa vivenciar determinadas experiências e até alguns extremos para estabelecer um contraste na nossa vida e a gente entender quais são os limites, até onde a gente pode ir. Mas nem sempre a gente precisa fazer isso.
Quanto mais a gente vive experiências aqui no mundo físico, mais consciência a gente ganha, mais sabedoria a gente desenvolve para poder viver uma boa vida, para fazermos melhores escolhas que vão nos levar a resultados ainda melhores, a ganhar ainda mais consciência, mais sabedoria. E com isso, a gente conquistar também pontinhos positivos dentro desse grande processo que é a nossa encarnação, que é regida pelo sistema espiritual kármico. Então existe lá uma balança da justiça pesando e medindo todas as nossas ações. Quando a gente é consciente do que a gente está fazendo aqui nesse mundo, é consciente dos possíveis resultados, consequências das nossas decisões, das nossas ações aqui no mundo físico, toda vez que a gente faz uma boa ação, a gente coloca lá um pontinho positivo, um pezinho na balança da justiça, onde registra os nossos pontos positivos, as nossas boas ações que a gente faz por nós e por outras pessoas, que podem ser conhecidas ou pessoas que a gente desconhece. Mas a partir do momento que a gente faz escolhas e tem ações que vão desencadear algum tipo de consequência ruim para nós e para outras pessoas, então vai lá no prato da balança da justiça, no outro, né, em que vai pesar, medir essas consequências negativas. Tudo tem seu peso. E nesse pesar da balança, uma coisa é certa, a gente vai colher exatamente o que a gente plantar, ou seja, na proporção que a gente colocar lá de coisa boa no pratinho bom, a gente vai ter um retorno positivo dessa ação ou dessas ações. Da mesma forma, no pratinho das ações ruins, negativas, né? Nós falamos então que é a balança do karma. Existe o karma bom e o karma mal. Cada ação boa, cada movimento bom e positivo que a gente faz é uma boa ação, portanto, traz um karma bom. Cada ação ruim traz um karma negativo, um karma mal. Em que momento, dentro das leis divinas, isso vai reverberar para a nossa vida através de alguma experiência, através de algo que vai nos trazer a oportunidade de aprender? Aí não sabemos em que momento que vai ser, se vai ser nessa encarnação ou numa próxima. Simplesmente não sabemos, porque a justiça divina vai organizar isso por nós. E no momento certo, a gente vai ter o retorno. Então, uma coisa vocês podem ter certeza: tudo aquilo que a gente plantar aqui, a gente vai colher em algum momento. Se for coisa boa, a gente quer colher logo, né? Assim, nós não somos imediatistas. E se for coisa ruim? Bom, outra coisa certa também, a gente pode compensar ações ruins com boas ações. Não sabemos o que fizemos em outras encarnações, em vidas passadas. Mas se a gente está encarnando aqui na Terra e por vezes ainda lidando com muitos desafios, muito possivelmente esses desafios podem já estar relacionados com o nosso processo kármico de aprendizado, em razão de ações que não foram tão boas assim em outras encarnações. Mas quando saber e como saber? Será que eu estou vivenciando uma provação de uma vida passada? Será que isso, será que aquilo? Nem vale a pena a gente ficar refletindo sobre isso a todo instante. O que a gente pode fazer com certeza é procurar viver uma boa vida, fazer boas ações, nos instruir, estudar, aprender, trabalhar, sim, porque o trabalho é uma forma da gente oferecer para o mundo e para as outras pessoas melhores condições também delas viverem essa encarnação aqui no mundo físico. Então, ao fazermos bem todo o nosso trabalho, com amor, com alegria, a gente vai estar contribuindo com a evolução geral, a evolução do todo, a evolução da humanidade, e não só a nossa evolução individual. Mas fato é, nem sempre a gente vai estar trabalhando com o que a gente gosta, nem sempre a gente vai estar engajado em atividades que vão nos trazer realização, paz e bem-estar. E por vezes a gente vai se ver naquela rotina onde a gente acorda, senta na cama e fica olhando para o nada durante alguns instantes e fala assim: meu pai, mais um dia começou. E agora? Vamos para a luta, vamos em frente. Gente, mas não é porque isso eventualmente pode acontecer que você está fadado a vivenciar essa experiência até o final dessa encarnação. A grande pergunta é: e aí, o que você está fazendo por você para mudar uma realidade que não lhe satisfaz? Porque só depende de você e de mais ninguém. Nossa, aí essa pergunta pega bem fundo na nossa consciência, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente pode aceitar uma realidade como ela se apresenta para nós,
Ou olhar para essa realidade e falar assim, tá bom, posso até estar vivenciando ela, mas eu não vou aceitar permanecer nela por muito tempo. Com consciência, vou realizar os meus movimentos também para não ser imprudente, para não ser inconsequente e acabar ali fazendo uma mudança muito drástica, muito brusca. Não, vamos fazer uma mudança suave, vamos então replanejar essa encarnação, replanejar essa vida. Se eu não estou satisfeito com algo na minha vida, eu posso realizar movimentos para modificar essa realidade. Mas para isso acontecer, por vezes, a gente precisa realizar um esforço adicional. A gente pode chamar de sobre-esforço, que é, de repente, um novo estudo, mas daí eu vou ter que dedicar tempo e algumas horas para poder, nesse novo estudo, aprender, me aprimorar, me capacitar, me certificar, para então seguir numa nova direção, numa nova área, se a gente estiver falando aqui no aspecto de profissão. Se eu não estou satisfeito com uma localidade onde eu estou vivendo, eu posso planejar uma mudança de localidade. Não é porque a gente nasceu numa cidade que a gente tem que morrer lá. Ao longo da vida a gente pode escolher passar por outros lugares. Mas vai depender de cada um de nós encarar alguns desafios. Então não significa que seja fácil, mas que se a gente tem um objetivo em mente, a gente pode chegar lá se a gente assim quiser. E a pergunta que eu deixo para você refletir é, e você? Você está satisfeito, satisfeita com a tua realidade? O que você está fazendo para mudar ela se você não está gostando da maneira como a sua realidade está? Isso vale não apenas para a profissão, vale também para a sua vida pessoal, sua vida afetiva. Então, a gente pode e deve planejar a nossa encarnação a partir do momento que a gente tenha consciência para fazer isso. Até determinada idade, a gente ainda fica refém daquilo que os outros estão ensinando, das decisões que os outros tomam por nós. Mas chega um momento que a gente pode decidir por nós mesmos. A gente pode começar a desenvolver, dentro da nossa capacidade, de tomada de decisão, a gente pode desenvolver o nosso planejamento de vida. Como eu quero estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, 10 anos? É claro, é um norte. A gente não precisa achar que do jeito que a gente planejou é como tem que ser. Ao longo da vida a gente vai tendo surpresas, a gente vai mudando de ideia, a gente vai mudando, a gente vai se transformando. Porque é assim que a vida é. Ela vai proporcionando para nós a oportunidade de amadurecimento e mudança dos nossos planos. E ainda bem. Imagina só, se a gente fizesse um planejamento de vida e a gente não pudesse alterar nada, e se coisas muito melhores estiverem sendo reservadas para nós? E se a gente tiver ideias de vivenciar coisas muito melhores? Já pensou se a gente estiver lá fixado somente num planejamento? Então, vale a pena a gente também flexibilizar. E a gente vai ter a oportunidade de falar sobre flexibilidade aqui, em outros programas. Agora, entenda. A gente está falando sobre a vida no mundo físico. A partir do momento que a gente está aqui encarnado, é claro, as atenções estão voltadas para o plano físico, mas a gente não pode descartar que o plano espiritual que rege essa encarnação toda. Às vezes a gente se desconecta da intuição, se desconecta dos nossos ritos pessoais, particulares, que fortalecem a nossa conexão espiritual. Então, é fundamental que a gente mantenha, em alguma medida, a frequência das nossas orações. Se você gosta de ir até um local, se sente bem e acredita que lá a sua conexão espiritual se fortalece como um templo, um centro espiritual, uma igreja, enfim, se é lá que você se sente bem, então frequenta, vá até lá. Mas se lembre de uma coisa, você é parte do Criador, você tem em si a centelha divina. Então você também é um templo sagrado. O templo não está necessariamente, então, lá fora, eu tenho que me deslocar para chegar até ele. Eu já sou esse templo. E se eu entendo isso e fico em paz com a divindade que habita em mim, então eu começo a ter um diálogo interno comigo mesmo. E começo a fazer perguntas para, pouco a pouco, obter as respostas. Perguntas como eu posso sair de uma rotina ou de uma situação que não está legal para mim? Querida essência divina que habita em mim, sussurra nos meus pensamentos, traz as respostas, traz os direcionamentos. E a gente vai chegar lá. A gente pode viver ouvindo frases bonitas, ouvindo palestras, ouvindo radialista falar coisas maravilhosas.
Mas não são essas frases bonitas que vão sustentar de fato a nossa vida no mundo real, são as nossas ações. Se a gente só ouvir e não colocar em prática, de nada adianta. De nada adianta a gente viver meditando, ficando em retiros espirituais, achando que vai ser uma pessoa mais espiritual porque a gente está frequentando isso e aquilo. Tem pessoas que estão indo, voltando, mas não conseguem se inserir no mundo físico, parece que não se sentem parte. A gente tem que aceitar a nossa realidade no mundo físico, no mundo material, porque é aqui que a gente está. Se a gente a rejeita, se a gente fala não queria estar encarnado, então como que você espera viver essa realidade até o final do seu ciclo? Acaba vivendo infeliz. Então, o primeiro passo, eu digo para vocês, é aceitar a encarnação. Eu estou aqui, já estou aqui mesmo, né? Então, como eu posso viver a melhor encarnação que eu puder viver? E o que eu posso fazer para ser feliz aqui? Talvez isso exija de mim um pouco de esforço, algum estudo, dedicação de algum tempo, para poder criar essa realidade. Fazer conexões com boas pessoas que vão me impulsionar a ser uma pessoa melhor. Existe uma frase que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Quais são essas 5 pessoas na sua vida? Em que média que você está? Já parou para refletir a respeito? Então, algo que eu quero que você fixe bem na sua mente é o seguinte: espiritualidade não está lá fora, é o guia, é o mentor. Você é um ser espiritual. A espiritualidade está em você, está ao redor, está na maneira como você se relaciona com o mundo, com as pessoas. Isso é a espiritualidade. É a forma como você se relaciona com você, é a forma como você se relaciona com o mundo. Então está no seu sorriso, está nas suas ações, está na comida gostosa que você faz, porque ela nutre sua alma, nutre seu espírito também, está na sua generosidade e a maneira de você colocar limites para coisas que não estão legais. É saber dizer sim, é saber dizer não. Isso também é espiritualidade, porque senão a gente vai estar aceitando muitas coisas negativas ou até abusivas na nossa vida. Então a gente também tem que colocar limites e saber identificar o que me serve e o que não me serve, o que me nutre e o que não me nutre, o que me faz bem e o que não me faz bem. Então a espiritualidade está em tudo, está nas suas escolhas, nas suas relações, nos modos de você agir e não necessariamente ou tão somente nos rituais que você sente que precisa ir para então estar conectado com a espiritualidade. A partir do momento que você aceita que a espiritualidade está em tudo, então você diz: eu estou conectado. Eu sou essa ponte que une a terra ao céu. Uau, isso é forte, hein? Não é? Então é o seguinte, a gente está aqui na Terra, não é para escapar dela não, a gente está aqui para viver e viver bem nela, né? E cerque-se de pessoas que vão trazer boas experiências e bons momentos aqui. Porque tudo bem, sozinho a gente pode construir muitas coisas, mas quando a gente tem apoio, quando a gente tem uma rede de apoio, pessoas maravilhosas ao nosso lado, com quem a gente pode interagir, com quem a gente pode desabafar, que podem nos oferecer um ombro amigo e a gente oferecer um ombro amigo também para elas, pode ter certeza, a encarnação vai ser muito mais leve, é muito mais leve. E vão nos ajudar, inclusive, a viver com maior qualidade essa nossa jornada, para lidarmos melhor com os nossos aprendizados, porque não dá para terceirizar nossa jornada, é a gente que tem que viver ela, mas podemos obter aconselhamentos, direcionamentos, orientações para trilhar essa jornada de uma forma mais leve. Então é a gente que trilha essa jornada. Vamos trilhar com consciência e sabedoria. E é isso! Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, curtido bastante essas reflexões. E a gente vai ter oportunidade de conversar sobre muito mais coisas. E quer acompanhar meu trabalho? Quer saber mais sobre mim? Quer ouvir mais a meu respeito, quer compartilhar mais os conteúdos e eu quero ouvir você também, me acompanhe nas redes sociais, @FernandoVidia. Tô lá no Instagram, no YouTube, TikTok. Pode me mandar mensagem e a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de trocar ideias em relação aos programas, né, que estão aqui. E eu espero que você, querido ouvinte, querida ouvinte, esteja comigo nos próximos programas para a gente poder refletir sobre muito mais coisas boas. Eu sou o Fernando Vidia e este é mais um Entre o Céu e a Terra que a gente está começando agora, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre essa ponte que nos conecta aqui do físico ao espiritual. E eu vou desejando para vocês um super beijo, um grande abraço, uma excelente vida para todos nós. Até a próxima!